Irmãos queridos, bom dia. Vou pedir que a igreja abra a Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 11, para a leitura dos versos de 1 a 3. A minha intenção hoje é a de falar sobre a natureza da fé, preparando o nosso coração para os desafios e as oportunidades que teremos de servir a Deus no próximo ano. Hebreus capítulo 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pai Santo, lança luz sobre esta passagem, que possamos entender o seu significado, sua relevância, e que ela seja aplicada poderosamente em nossos corações pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, se nós queremos conhecer a doutrina da fé, esse é o lugar das Sagradas Escrituras para tratarmos do tema. É o locus classicus da doutrina. E isso porque nos apresenta a natureza da fé. O que é a fé? Há 3 respostas, pelo menos, para esta pergunta, que nos são apresentadas por essa passagem extraordinária, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, e que tem como prólogo, como introdução, essa definição acerca da natureza da fé. Em primeiro lugar, essa passagem nos ensina que a fé é uma firme confiança na palavra de Deus. É mais do que você saber que o universo tem um Criador. Fé significa você confiar no caráter do Criador. Você ter o Criador como veraz, como confiável, como leal. E por isso, acreditar no que o Criador declara. Segundo essa passagem, há 3 desdobramentos básicos dessa confiança na palavra do Criador. Número 1, isso significa você afirmar que esse Criador é verdadeiro no que declara o homem, que ele não pode mentir, que é Deus que, por amor ao seu próprio nome, pelo zelo que ele tem pelo seu caráter, pelo propósito em não nos decepcionar nunca, vela pela sua palavra. Por isso, o autor da carta aos Hebreus declara: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, em primeiro lugar, significa chamar Deus de verdadeiro. Em segundo lugar, que esse Deus cumpre sempre aquilo que ele promete. Olha o que o texto declara ainda no verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Portanto, esse Deus nos é apresentado nas Sagradas Escrituras como um Deus que tenciona trazer esperança para o seu e para o meu coração.
nós precisamos desesperadamente de esperança. Carecemos de algumas certezas com relação ao futuro. Futuro desse planeta, futuro da nossa espécie, futuro da nossa própria vida. Vocês estão entendendo o ponto? Esse é o motivo por que nós estamos aqui. Por que nos dirigimos para este templo domingo após domingo? Porque aqui é entoado um canto de esperança, num mundo de desesperança. Se formos pensar em termos das ameaças concretas, a nossa felicidade, bem como a felicidade daqueles que nós amamos, irmãos, não há quem encontrará nesse planeta lugar de repouso. Pare para pensar nas possibilidades trágicas que cercam esse planeta, fragilíssimo, um ponto azul que dá volta em torno de uma bola de fogo. Pense na fragilidade da nossa espécie. Pela primeira vez, nós adquirimos poder para dizimar a raça humana. E sendo o homem quem ele é, se formos pensar em termos de causa e efeito, num universo fechado, não aberto à intervenção de um ser sobrenatural, que obstaculiza os intentos malignos do homem, é coisa de nós enlouquecermos. Por isso, esse Deus nos é apresentado na sua palavra como um Deus que nos faz promessas que, no exato momento do seu recebimento, não vêm acompanhadas pelo elemento de visão. Não são palpáveis, não são tangíveis. O que nos resta é apenas uma palavra. E uma palavra que, para fazer sentido na sua e na minha vida, tem que vir acompanhada de confiança radical no caráter daquele que fala. Eu já disse isso para vocês numa outra ocasião. Uma frase que ouvi no Centro-Oeste, se não me falha a memória, na cidade de Anápolis. Eu fui pregar em Anápolis e alguém me disse que o falecido doutor Russell Shedd havia passado pela região e dito algo que encontra-se naquela minha seleção de frases que eu gostaria de ter feito, mas que outros elaboraram primeiro, antes de mim. Alguém me disse que ao passar por lá, ele declarou a seguinte coisa: viver ansioso é duvidar do caráter de Deus. Desde então, eu passei a ver a ansiedade não apenas como um problema psicológico, um mal da alma, mas como também uma questão moral. Eu não quero duvidar do caráter de Deus. Seria muito duro para mim se os meus filhos duvidassem do meu caráter. E penso que é doloroso para Deus ter uma igreja que duvida do caráter daquele que entregou o seu próprio filho para redimi-la dos seus pecados. Portanto, fé significa
não duvidar do caráter de Deus e crer que Ele haverá de cumprir o que Ele promete. E preste atenção, o que Ele promete, só Ele pode prometer, ninguém mais. Ninguém mais. Ele promete, por exemplo, que não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça sem a sua permissão soberana. Você não consegue ver isso. Você não consegue divisar esse tipo de coisa. Mas a promessa bíblica é que no final da sua jornada nesse planeta, ao olhar para trás, você será tomado de louvor, de ações de graças, subproduto desse olhar retrospectivo que o fez se deparar ao longo de toda a sua vida, mesmo quando você não era cristão, com um Deus que o amou do berço à sepultura e que não permitiu que nada que envolvesse a sua vida ocorresse à revelia do ser que mais o ama no universo. O que Ele promete? Ele promete que, no mínimo, o que o aguarda é o melhor. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para a vida daqueles que o amam. Por isso Ele declara na sua palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E por isso, nós esperamos também que o Espírito Santo vai sustentar a nossa fé até o fim. Veja, não sabemos o que nos aguarda. Eu não poderia imaginar, no final de 2017, que enfrentaria um 2018 tão duro, com tantas batalhas, e a maioria das quais não passavam pela minha cabeça. Perder pessoas que você amava, pelo menos uma pessoa que partiu da minha vida, que era muito importante para mim, muito importante para a minha família, queridíssima Magna, que está na glória hoje, contemplando a face de Deus, mas depois de 25 anos de serviço fiel na nossa casa, subitamente desaparece. Contudo, você e eu, apesar dessas incertezas da vida, podemos estar certos do fato, de antemão, de que esse poder, fundamentado num amor eterno, haverá de nos sustentar até o fim da nossa jornada, como também haverá de regular a vida de maneira que nós não sejamos tragados por esse planeta, por esse mundo, por esse sistema, por aquilo que ocorre à nossa revelia, mas não a revelia da vontade soberana daquele que na eternidade fixou seus afetos em você e em mim. Por isso nós sabemos de antemão que tudo haverá de cooperar para que nós nos tornemos partícipes da santidade de Deus, desse Deus que regula a vida de uma tal maneira que aquilo que nos acomete é usado para a santificação do nosso caráter. Pois esse é o nosso propósito, ou melhor, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. É um Deus obcecado com a ideia de nos tornar partícipes da sua beleza. E o que mais nós sabemos? Nós sabemos que no dia da nossa partida Ele vai estar conosco. Que seremos levados pelos seus anjos ao seio de Abraão. Que nós atravessaremos o Jordão e que um dia estaremos naquele planeta, naquela cidade, naquele mundo onde não entrará nenhum impuro, nenhum profano, onde reinará a justiça, o amor, a solidariedade entre os homens, onde seres humanos não precisarão mais da fé
E da esperança, porque estarão de posse daquilo que passaram a vida inteira a esperar. Portanto, essa confiança em Deus envolve a firme convicção de que Ele haverá de cumprir aquilo que prometeu na sua palavra. Por isso, a primeira declaração de Hebreus 11, verso 1 é essa. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Nós aguardamos o retorno do Salvador, nós também anelamos pela formação de novos céus e nova terra, e é isso que Ele nos promete, é isso que nós esperamos, e essa é a certeza que nós guardamos no nosso coração. Nós não vemos, nós não podemos tocar, contudo, temos uma palavra, e uma palavra que não nos frustrará nunca, porque foi proferida por um ser santo, santo, santo. E ainda, essa firme confiança significa também nós crermos naquilo que precisávamos conhecer e que só pode ser conhecido pelos seres humanos mediante revelação. Por isso, na parte final do capítulo, do versículo 1 do capítulo 11, o escritor da carta aos Hebreus declara que a fé é a convicção de fatos que se não veem. Gente, pela fé, entenda uma coisa, pela fé e pela fé somente, nós temos acesso a duas informações que a filosofia não pode nos comunicar. A filosofia é limitada pelas limitações intelectuais do homem e pela sua servidão ao pecado, pelas nossas paixões que pervertem as nossas análises racionais. Por isso, nós carecemos desesperadamente de uma revelação, de uma verdade que nos seja comunicada, uma vez de que não teríamos acesso a ela se Deus não as revelasse a você e a mim. A filosofia não está habilitada a responder 3 perguntas. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Quem passa de carro aqui em frente, lê um outdoor escrito, Igreja Presbiteriana da Barra, e pensa que neste exato momento estão reunidas, nesse templo, descerebradas, pessoas descerebradas, homens e mulheres que perderam o cérebro, engana-se. O que nos traz aqui? Entre outras coisas, o que nos traz aqui, entre outros fatos, é uma perturbação profunda. Nós somos os verdadeiros filósofos, nós examinamos a vida e chegamos à conclusão que a vida promete muito e não cumpre nada daquilo que promete a você e a mim. E nós precisamos, portanto, de uma informação que nos faça transcender a esse mundo, que se for analisado de modo desapaixonado por você e por mim, passará a ser considerado por nós dois um vale de lágrimas. É isso que nesse planeta, é isso que esse planeta representa para você e para mim. Basta você pensar num ponto, que cedo ou tarde nós vamos ter que nos separar de tudo e de todos que nós amamos. Precisamos de uma revelação. E não tem filósofo que responda essas 3 questões. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por isso nós nos deparamos com essa declaração
da parte final do verso 1, que pela fé nós temos certeza de fatos que se não veem. Não há filósofo que possa nos garantir o que aguarda você e a mim depois da morte. O que nos espera. A dissolução da nossa personalidade. Toda essa história que você carrega consigo. Tudo que você viveu, tudo que você sonhou, todas as lágrimas derramadas, que tudo isso vai virar fumaça e não vai ter ninguém do lado de fora do universo para chorar. A Bíblia nos apresenta, portanto, um Deus que comunica fatos, revela verdades que só podemos ter acesso mediante o seu ato de se dirigir a você e a mim, trazendo-nos informação não descartável, essencial para que nós não enlouqueçamos. A fé envolve isso, certeza das coisas que se esperam, daquilo que nós aguardamos, certeza referente ao conteúdo da esperança, de uma esperança que nenhuma ideologia política pode nos dar. Aliás, foi ontem, se não me falha a memória, foi ontem eu lendo um historiador inglês, Christopher Dawson, ele falando, eu já tinha escrito isso sobre um livro, e ele falou a mesma coisa com outras palavras. Você imaginando aquela sociedade na qual as utopias políticas dos homens pudessem ter alcançado o seu zênite. Então, a humanidade se vendo diante de um mundo sem diferença de classe, vamos assim dizer, todos igualmente ricos. Todos trabalhando tempo suficiente para poderem, após a jornada de trabalho, se dedicarem à poesia, ao amor, à oração, aos livros, à natureza, ao cultivo do seu próprio espírito. Imagine, portanto, essa sociedade, todos os seres humanos se sentindo seguros e amparados, ninguém temendo, por exemplo, infartar e não ter como manter a sua família, porque as coisas estão ajustadas de uma tal maneira, a tamanha produção de riqueza, a justiça social, graça, em uma tal extensão, que os seres humanos finalmente olham para a sociedade e a celebram. Porque vem a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua segurança pessoal como dádivas comunicadas pela própria sociedade, pelo próprio modelo de Estado dentro do qual essas pessoas estão inseridas. Isso tudo representaria para você e para mim muito tempo para pensar. Nós não gastaríamos o tempo que nós gastamos no trânsito, não gastaríamos o tempo que nós gastamos no trabalho, não teríamos que administrar os problemas que administramos hoje, que tem relação com a desorganização do país, com a injustiça, com a burocracia. Só que ter tempo para pensar, diz esse autor, eu há muito tempo tenho dito a mesma coisa, é trágico. De uma certa maneira, essa confusão toda dentro da qual nós nos encontramos, nos é muito interessante. Porque ela faz com que nós nos mantenhamos absortos em questões político-sociais, enquanto as nossas mentes estão dedicadas a como sobreviver num mundo tão desigual, tão injusto como esse, nós não pensamos em algo muito mais sério, que nós duramos muito pouco.
que para onde vamos, usando as palavras de Calvino nas Institutas, carregamos conosco um número incontável de enfermidades. Para mim foi uma experiência metafísica. 15 dias atrás, o meu amigo de adolescência, morávamos na mesma cidade, frequentávamos os mesmos locais, tínhamos os mesmos amigos, o baixista Arthur Maia, nascido em 1962, subitamente, aquele que talvez tenha sido o maior baixista da história do nosso país, infarta. Infarta, simplesmente o coração dele, subitamente, para de trabalhar. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque cremos que um Deus leal, por compaixão a você e a mim, nos comunicou verdades. Verdades referentes ao futuro, referentes àquilo que Ele tem reservado para os que o amam, suas promessas, e verdades referentes a fatos, sobre os quais a filosofia se silencia. O que houve com a nossa espécie? Porque todos nós estamos sujeitos ao processo de envelhecimento e morte. Por que somos tão perversos? Por que precisamos de cartórios, de testemunhas? Para que pessoas creiam nas nossas promessas. E por que delegacias? Por que forças armadas? Por que sanção penal? Por que nós não conseguimos viver sem essas instituições? De onde surgiu essa natureza de bode? De onde veio essa nossa malandragem? Esse egoísmo, essa capacidade de nós vivermos em função de nós mesmos? A Bíblia nos apresenta um fato, que os nossos pais caíram, que os nossos pais foram criados em estado de justiça e santidade, e contudo tomaram caminhos tortuosos, e essa decisão dos nossos pais afetaram a vida de todos nós, ou afetou a vida de todos nós. O que aguarda esse planeta? Esse Deus nos apresenta também fatos. Esse Deus declara que nunca mais haverá uma tragédia universal como o dilúvio. E que enquanto a nossa espécie durar, haverá primavera, verão, outono, inverno. Que esse Deus, pelo poder da sua palavra, vai manter esse planeta sustentando as leis que Ele mesmo criou, pela sua palavra soberana, e que um dia, uma vez que Ele é santo, 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 haverá de intervir na história, estancando o fluxo de morte, de maldade, de injustiça, de crueldade, de guerras, a fim de que sua vontade seja feita entre os homens, tal como ela é feita no céu. Portanto, essa é a primeira definição de fé, e você precisa estar munido dela para enfrentar 2019. Confiar na palavra de Deus, crer que Ele é verdadeiro, crer que Ele promete, que Ele cumpre o que Ele promete, e crer que Ele é fiel quando revela aos seres humanos aquilo que os seres humanos por si sós não são capazes de conhecer. Segundo ponto, são 3 divisões essa mensagem. Segunda divisão, tratando da seguinte questão: qual é a natureza da fé? Eu lhes disse em primeiro lugar que a fé significa, à luz das Sagradas Escrituras, confiança na palavra de Deus. É não duvidar do caráter de Deus. É ter Deus como verdadeiro
em tudo aquilo que ele revela ao homem. Em segundo lugar, verso 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A verdadeira fé nos torna excelentes aos olhos de Deus. Notem bem. Notem bem. A verdadeira fé envolve confiança no caráter de Deus. E porque eu confio no seu caráter, porque eu amo, porque eu tenho como excelente, eu regulo a minha vida por essa mesma fé. Por isso que o texto diz que os antigos obtiveram bom testemunho. Sobre o que o autor da carta aos Hebreus está falando. Que essa fé se manifestou de modo cabal na vida dos nossos antepassados espirituais, que a história da humanidade está eivada de homens e mulheres que viveram com base nessa fé. Qual fé? Firme convicção daquilo que Deus promete. Confiança inabalável na veracidade de Deus, que Ele é verdadeiro quando anuncia ao homem aquilo que o homem só pode conhecer segundo revelação. Isso, portanto, define o caráter dessa pessoa. Tem um impacto moral profundíssimo, de maneira que essa pessoa, por ter Deus como excelente, e justamente por isso ter Deus como veraz, como leal, como fiel, essa pessoa é levada a viver de uma determinada maneira. E a Bíblia declara nesse verso 2 que quando os seres humanos regulam a sua vida pela fé, eles se tornam amáveis aos olhos de Deus. Por isso que no versículo 6 o autor da epístola aos Hebreus declara, olha só, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa ou se torna galardoador daqueles que o buscam. Declaração extraordinária. E aí, em seguida, o autor da carta aos Hebreus apresenta alguns exemplos magníficos da manifestação pura dessa fé. A começar pelo patriarca Abraão, ou melhor, a começar por Noé. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, porque o texto é extenso, para a manifestação dessa fé na vida do patriarca Abraão. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Isso é uma coisa extraordinária. Partiu sem saber para onde ia. Por quê? Porque a fé é a firme convicção de fatos que se não veem. Fé significa, portanto, divisar o invisível. E na vida do patriarca Abraão se manifestou desta forma fantástica, mediante essa obediência, que teve como característica um homem sair em peregrinação, tendo como única certeza na sua vida de que Deus seria o avalista das decisões loucas que ele estava tomando pela fé. Outro exemplo maravilhoso é da sua mulher Sara. Feliz o casamento que encontra essa harmonia de alma. Verso 11. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O que significa, portanto, que Deus revelou a Sara que ela seria a mãe do povo de Israel. Consequência prática, essa fé levou Sara a buscar, com 99 anos de idade, o intercurso sexual com um homem de 100 anos de idade. Isso é uma coisa extraordinária.
A Bíblia diz que isso faz Deus olhar para um ser humano e sorrir. Há uma história que eu não posso comprovar, eu não fui testemunha dela, mas contada por um pastor que passou pela nossa igreja de nome Lucas. E vocês sabem que na Assembleia de Deus há o costume de pessoas virem à frente para receberem o apelo, e há também o costume de se ungir com óleo pessoas. Então o Lucas contou que foi testemunha na Assembleia de Deus de Arraial do Cabo de um menino que veio à frente e foi ungido com óleo. Lucas conta que esse menino saiu correndo com aquele óleo na sua testa, na direção da sua casa, onde se encontrava o seu irmãozinho enfermo. Lucas declara que ele passou a mão no óleo da unção e, por sua vez, aplicou na cabeça do seu irmão, que foi imediatamente curado. A cena desse menininho correndo pelas ruas de Arraial do Cabo, com esse óleo na testa, e observem que não há um texto das Sagradas Escrituras que declare esse tipo de coisa. Que você esteja, portanto, obrigado a ungir com óleo pessoas, a fim de que pessoas sejam curadas. A unção com óleo, eu sei disso, na carta de Tiago. Mas, pela fé, pela confiança no amor de Deus, desse Deus descomplicado, nós acreditamos em cura sem unção com óleo, que se dá mediante a súplica, que é feita a um Deus que ama o seu povo. E, contudo, Deus honrou a fé desse menino. Porque é isso, pela fé, seres humanos vivem uma vida agradável a Deus. Há uma que está fazendo todo sentido para mim nesse início de ano, que eu acho também extraordinária. Verso 23 do capítulo 11. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Que coisa linda. Um ato de escancarada desobediência civil. Porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. O rei havia decretado que os filhos dos hebreus seriam mortos. E eles disseram, os pais de Moisés, nós não vamos nos submeter a essa cretinice e vamos manter o nosso filho, custe o que custar. Isso é um exemplo maravilhoso de fé. Maravilhoso. E o texto prossegue dizendo, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. E entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Olha que coisa bonita, gente. Que coisa bonita. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O que a Bíblia, portanto, declara em Hebreus capítulo 11, que é impossível viver a fé cristã sem fé. Que é impossível agradar a fé, agradar a Deus sem fé. E que a submissão a essa vontade divina que muitas vezes se volta contra os nossos interesses próprios, que nos faz correr riscos, sofrer afronta, que essa submissão só faz sentido para aquele que crê. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Deus olhou para eles e se deleitou em sua vida, porque havia um elemento no seu caráter que regulava toda a sua relação com o planeta, com esse mundo, com esse presente século. Firme confiança no caráter de Deus.
firme confiança no caráter de Deus. E por fim, último ponto. Tratando da seguinte questão. Qual é a natureza da verdadeira fé? O verso 3 nos ensina que a fé não estabelece limites para a operação de Deus. A fé, portanto, envolve a firme confiança num Deus cujo poder é ilimitado. Por isso essa declaração do versículo 3 do capítulo 11. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O que significa, portanto, que pela fé nós entendemos que a matéria não é eterna. Pela fé nós entendemos que Deus, do nada, criou os céus e a terra, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, portanto, nós entendemos que a dimensão pessoal da vida exerce soberano controle sobre a dimensão impessoal do universo. Pela fé, nós entendemos, portanto, que todos os átomos, moléculas e astros e estrelas, que todos encontram-se sob o governo soberano de um Deus que faz todas as coisas conforme lhe agrada, segundo os seus decretos eternos, para a felicidade do seu povo, para a glória do seu santo nome. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Preste atenção, vamos tentar entender o funcionamento da cabeça dessa pessoa. Para nós entendermos o verso 2, é de fundamental importância que nós entendamos a influência, ou as influências dos versos 1 e 3 sobre a vida dessa pessoa. Por favor, preste atenção comigo. No verso 2 é declarado que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O que Hebreus está dizendo é que no passado da nossa história pisaram no solo desse planeta seres humanos que causaram encanto no coração de Deus. Você consegue imaginar a glória de uma coisa como essa? O que Hebreus está dizendo é que houve gente da nossa espécie para a qual Deus, do seu trono de glória, olhou e sentiu prazer. Elas obtiveram bom testemunho pela fé. Agora vamos tentar entender o porquê da fé ter forjado esse tipo de ser humano. Como Noé, como Abraão, como Sara, como Moisés, como tantos outros, que até mesmo selaram com seu sangue o seu compromisso com Deus. Em primeiro lugar, vamos tentar entender essa pessoa. Me perdoem ser prolixo, repetitivo, mas é importante que o ponto seja estabelecido. No verso 2, nós estamos diante de um ser encantador. Um ser que passou pelo veredito de Deus. Deus olhou para ele e disse: eu me deleito em sua vida, pelo que percebo que nela ocorre pela fé. Mas que fé é essa? Em primeiro lugar, o verso 1 destaca o fato de que essa pessoa tem uma confiança inabalável no caráter de Deus. É uma questão moral. Ela está dizendo o seguinte: ele é confiável, eu não tenho motivo para duvidar da sua palavra. Então, no verso 1, nós estamos diante de um ser humano que não confunde Deus com o diabo, que não tem Deus como inconstante, como incerto. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Por que que eu espero? Por que que eu creio no que eu não vejo? Porque eu tenho a palavra
de um ser leal que de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Agora acontece que ele pode ter caráter, ele pode ser bom, ele pode ser misericordioso, mas não ter poder para bancar o que ele quer fazer por você e por mim. E aí esse nó é desatado pelo versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Nós temos aqui, portanto, o complemento do verso 1, e que nos ajuda a entender, a palavra é essa, o funcionamento da cabeça desse crente. Ele tem Deus como santo, e por ter Deus como santo, ele não duvida do caráter de Deus. Mas não apenas isso. Ele acredita que esse Deus, pelo poder da sua palavra, ele pode tornar o invisível visível. Que ele pode usar o nada como matéria-prima. Então nós estamos diante de um ser que vive num universo confiável, por estar sob o governo de Deus, e estamos também diante de um ser desassombrado, de um ser que não estabelece limites para a operação de Deus. Um ser que, quando tem que encarar o nada da sua existência, aquilo que se deteriorou, aquilo que morreu, aquilo que perdeu a essência, acredita que o mesmo Deus, que pela sua palavra criou os céus e a terra, pode também agir no nada da sua vida. Portanto, nós estamos diante de uma pessoa que não perde a esperança nunca. Nunca. Por isso o verso 2. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Porque houve no passado quem não duvidasse do caráter de Deus e não impusesse limites à ação de Deus na história. A pessoa, portanto, partia de 2 pressupostos básicos. Número 1, ele é leal. Ele não pode mentir. Ele não pode enganar. Ele não pode decepcionar aqueles que nele confiam. Número 2, esse ser que é santo, 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 é o Criador único dos céus e da terra. Criou o universo pelo poder da sua palavra. Aplicação. Confie na palavra. Que motivo você tem para duvidar? Por que duvidaríamos do testemunho de um ser que imolou seu próprio filho para a nossa redenção? Olha, não sei se os psicólogos aqui presentes vão concordar comigo. Pode ser que não seja uma boa psicologia. E certamente não é quando nós estamos lidando com pessoas que estão enfrentando problemas na vida que talvez exijam até mesmo o uso de medicamento. Eu não saberia dizer em que extensão, mas eu estou certo de que há muitos que, se tão somente usassem o cérebro, parassem para pensar e pensar de modo teológico, se livrariam de muita ansiedade na vida, de muita preocupação, de muita angústia existencial. E o primeiro passo pode parecer um passo violento, um passo muito duro, um tratamento injusto que você daria à sua alma atormentada. Mas que, quando eu olho para uma passagem como essa e tantas outras da Bíblia,
como a do apóstolo Pedro afundando no mar da Galileia, eu fico a pensar, de vez em quando, eu devo dar esse tratamento para a minha própria alma. E dizer o seguinte, olha, em última análise, o que está acontecendo é o seguinte, você só está nesse buraco, só não está dormindo bem, você só perdeu a alegria porque deixou de crer. Você deixou de confiar. Que motivo você tem para duvidar do caráter? Daquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, confie na palavra. Segundo lugar, haja com base na palavra. A fé sem obras é morta. Você crê que ele haverá de cumprir o que prometeu? Você crê que do nada ele criou os céus e a terra? Viva na força dessas verdades. Aplique-as no seu ministério, na sua vida profissional, no seu casamento. Ele não vai me decepcionar. E nesse exato momento, eu não estou enfrentando nenhum problema na minha vida para o qual o que criou do nada os céus e a terra não tem a solução. Isso vai significar duas coisas. Em primeiro lugar, você viverá com um nível muito maior de confiança. Eu diria o seguinte, e esse é o sentimento que eu tenho quando eu leio a Bíblia. Especialmente quando eu recorro a Deus mediante o canal da oração. É me sentir aconchegado num universo que não é mais uma realidade inóspita, mas um universo dentro do qual eu sinto o aconchego de Deus. Eu não sou mais um estranho ao cosmos. Eu tenho comunhão com aquele que rege o cosmos. E nas horas que eu me deparo com problemas para os quais não há solução humana, essa mesma fé me habilita a crer que Ele tanto pode multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos, como pode até mesmo, quando eu não tenho nem 5 pães e 2 peixinhos para lhe oferecer, usar como matéria-prima o nada da minha vida, a fim de que aquilo que sonho se torne realidade para a glória do seu nome. Então, confie na palavra, agora haja com base na palavra, na firme certeza de que Ele haverá de honrá-lo e selar a sua fé com o seu Espírito. Espírito Santo, Espírito de Cristo. E por fim, última aplicação prática. Amplie as suas expectativas. Não estabeleça limite. O seu e meu dever é saber tão somente o que Ele quer fazer. E uma vez que tenhamos discernido essa vontade, a nós nos cabe saber que a obra de Deus, feita no tempo de Deus, da maneira de Deus, jamais faltará com a provisão de Deus. A frase não é minha, é máxima do movimento missionário e que pode e deve ser aplicada por você, por mim mesmo, no seu, no meu coração, a fim de que nós aprendamos a viver com mais esperança. Porque, olha, não há mínima dúvida, vai realizar muito mais nessa vida quem desenvolve esse tipo de mentalidade em relação à existência nesse planeta. Bem como a espécie de relacionamento que Deus mantém com o seu povo, com esse mundo, com o universo.
Se eu creio que do nada Ele criou os céus e a terra, eu sou livre para ampliar os meus sonhos. E acreditar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deixa eu dar um exemplo pessoal aqui para vocês, de como que isso funciona na minha vida. Eu tive uma formação muito precária de ensino fundamental e médio. Eu estudei em escola pública e, lamentavelmente, só passei colando. A minha experiência no bacharel em teologia foi pífia. Formação nenhuma, não consegui extrair de nada dos 5 anos que passei em seminário teológico. Praticamente nada. De maneira que entrei no ministério com profundas deficiências intelectuais, inclusive relacionadas ao uso da própria língua portuguesa. Me lembro, está aqui a irmã a Ana Maria, com seu esposo Antônio. Esse casal aqui é casal fundador dessa igreja. Eles estão aqui desde o início, a nossa igreja praticamente nasceu na casa deles. E Ana Maria, formada em letras, eu a procurava e dizia: Ana, eu tenho sérios problemas com a língua portuguesa, eu percebo que meu português não é um português adequado para o púlpito. Fui chorar com o reverendo Antônio Elias, falava: reverendo, eu não tenho condição de dar conta de plantar uma igreja na Barra da Tijuca. Eu me lembro do reverendo falando: meu filho, vai, pregue a palavra de Deus, ore, pregue. Ele me ensinou, portanto, a acreditar que se eu fosse santo e pregasse a palavra de Deus, as coisas aconteceriam. Mas nem por isso eu me senti livre para não para deixar de oferecer um ministério excelente, o mais excelente possível dentro das minhas limitações intelectuais e, para não dizer, morais. Aí procurei a Ana Maria, falei: Ana Maria, qual obra da língua portuguesa, qual gramática você me recomenda? E eu me peguei plantando essa igreja, estudando gramática, para poder trazer um português um pouquinho melhor para o púlpito da nossa querida igreja. Hoje eu me vejo alçado no país uma posição que eu, com muita clareza, eu percebo que eu não dou conta dela. Eu me sinto muito aquém das responsabilidades que hoje pesam sobre os meus ombros. Agora, invariavelmente me ocorre a seguinte coisa: nas horas que o desespero bate, nas horas em que eu penso nas minhas deficiências intelectuais, dos buracos da minha formação intelectual que precisam ser tapados, eu penso no seguinte: ora, eu estou ligado a Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo o tesouro da sabedoria está em Jesus. Ele pode comunicar essa riqueza de conhecimento para mim e me dar aquela espécie de informação que é suficiente para eu cumprir o meu chamado. E Ele, portanto, é poderoso para suprir a falta que uma formação melhor, na minha formação acadêmica, poderia me proporcionar. Ele é poderoso para atender as minhas deficiências, Ele é poderoso para expandir a minha mente, Ele é poderoso para me dar uma memória melhor, Ele é poderoso também para fazer com que, ainda que eu não passe daquele estado de um pregador que não enxerga um palmo na frente, mas pela fé, ser usado por Ele para a edificação do seu reino, contando com aquela unção que é capaz de trazer, de comunicar poder para a vida dos pequeninos. É isso que essa passagem, portanto, nos ensina. Vamos lê-la novamente, aqui terminar? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Portanto, confiemos em Deus, que tomemos decisões práticas com base na sua palavra, que ampliemos as nossas expectativas. Por quê? Por um lado, temos um Deus que não pode mentir, e por outro lado, temos um Deus que do nada criou os céus e a terra. Então, nada de ter medo de 2019. Nada, nós vamos encará-lo na fé desse mesmo Deus que não pode mentir. E diz
que temos tão somente à nossa disposição o mesmo poder que ele usou para criar a Via Láctea. A ele toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu sabes, Senhor, que quando olhamos para 2019, não há melhor imagem, ou quadro que melhor descreva como nos sentimos do que um barco a remo no oceano. Nos sentimos pequenos diante da vida. E sabemos, Senhor, que há muito que podemos atribuir aos nossos esforços. Contudo, Senhor, vivendo uma vida onde o que de mais importante diz respeito à nossa existência e a existência daqueles que amamos, ocorre a nossa revelia. Não temos controle sobre nada. Por isso, Senhor, nós precisamos de fé, porque nos sentimos, Senhor, que não há nada que possa servir nesse planeta de fundamento para a nossa segurança pessoal, para a nossa paz, para a nossa felicidade. Tudo é incerto, tudo é passageiro, tudo é transitório. E nós sabemos, Senhor, que a fé varia em grau. Lembramos-nos do pai clamando: ajuda-me, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ou os discípulos orando: Senhor, sendo assim, sendo essas as implicações éticas do Evangelho, ajuda-nos, Senhor, a crer mais, aumenta-nos a fé. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, nesse último culto de adoração de 2018, que o Senhor nos ajude a tratar com zelo essa dádiva, que não é privilégio de todos os seres humanos, que nós saibamos preservá-la, que nós saibamos, Senhor, dela cuidar, alimentando-a diariamente. E pedimos, Senhor, por aquele concurso da Tua graça, que faz, Senhor, com que conheçamos algo dessa fé dos antigos, que obtiveram bom testemunho, cuja vida causou deleite ao coração do Criador. Senhor, e hoje nós aprendemos que esse tipo de ser humano, Senhor, é sempre resultado desses dois elementos básicos que fazem parte da natureza da fé. A confiança no teu caráter e a consequente confiança na tua palavra, nas tuas promessas, nas verdades que o Senhor revela. E em conexão a isso, a certeza de que o Senhor não é apenas leal e fiel, verdadeiro, mas Tu és Deus que tem todo o poder, que do nada criou o universo e que hoje rege o cosmos pelo poder da mesma palavra que do nada criou os céus e a terra, e palavra que também pode operar em nossas vidas, transformando
Senhor, o deserto num jardim. Dando vida ao morto. Nos curando da nossa esterilidade. E fazendo-nos, Senhor, realizar o que não realizaríamos se não tivéssemos a sua companhia, Senhor, pela fé. Senhor querido, por isso nós pedimos a Ti, que numa manhã como essa, Tua palavra exerça poder soberano sobre a nossa mente, de maneira que todo pensamento seja levado cativo à Tua obediência, como diz o apóstolo Paulo. Senhor, que o Teu evangelho governe até mesmo o nosso inconsciente. E que Tu nos concedas graça, Senhor, para jamais duvidarmos do Seu caráter e dos recursos incomensuráveis de que o Senhor dispõe para realizar em nossas vidas aquilo que o Seu caráter o faz prometer para nós, Seu povo, Seu pequenino rebanho. Senhor, nós pedimos que nessa manhã, fardos sejam deixados aqui nessa igreja, que sintamos esse alívio de alma, esse refrigério de coração. Senhor, resultado dessa capacidade de divisar o invisível, Senhor, de pela fé ser remetido para essa espécie de universo, onde o amor reina, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Faz assim, Senhor, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Amém.